Bom, vamos lá, pessoal. Continuando então a nossa gravação, a gente tem aqui exemplos aí em relação à leitura que a gente terminou na próxima aula, tá? E a gente tem aqui uma imagem novamente do paquímetro, da parte fixa. Então, lembrando, essa parte fixa é a parte inicial, é a parte maior do paquímetro, tá? E a parte móvel, essa parte pequena, é a parte que eu consigo movimentar. Geralmente eu travo a parte fixa e faço a medição a partir do deslocamento da parte móvel, tá? Na parte de baixo, a gente tem aí a leitura em si, a escala milimétrica, tá? As informações em milímetros. Isso 1 a 1, tá? Sempre. O que muda aqui nessa leitura é somente a escala do nônio, que é a parte móvel, tá? Então, na parte fixa, sempre vai estar o milímetro ali utilizado e travado, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a escala móvel, o nônio, tá? Esse aqui é um nônio de 20 subdivisões, tá? A gente tem aqui de 0, por exemplo, a 10, tá? Mas de 0 a 10, mas dentro do 0 a 1, por exemplo, eu tenho mais uma subdivisão. Então, eu tenho 20 espaços aqui que eu vou utilizar como padrão de medida. Então, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 e assim sucessivamente, tá? E a gente tem aqui ao lado, do lado direito aqui da escala móvel, uma informação aqui, 0,05 milímetros, que é a precisão do paquímetro, tá? Um paquímetro de 20 subdivisões, um nônio de 20 subdivisões, eu tenho uma precisão de 0,05. Como eu sei isso? É eu pegar essa leitura da régua fixa, né, que é milimétrica, e dividir pela subdivisão. Então, se eu pegar 1 e dividir por 20 subdivisões, eu tenho essa precisão de 0,05, tá? Então, dependendo do nível de rigor da leitura, eu preciso de uma escala móvel com um número de subdivisões mais elevado, tá? Isso tem aí, por exemplo, essa aqui é de 20, a gente tem a de 40, a gente tem a de 50, tá? Mas é o mais comum hoje, seria esse modelo. Dependendo do rigor, alguma indústria vai ter aí essa peça com uma subdivisão maior. Mas o processo de leitura é basicamente o mesmo, tá? Quem aprende a fazer leitura com uma escala móvel de 20 subdivisões, faz com uma de 50, tranquilamente. Então não se preocupem em relação a isso, tá? Aqui novamente as travas e o apoio para o dedo para fazer o deslocamento da escala móvel. A gente já falou isso em relação na aula anterior, então não vamos novamente entrar em detalhes, tá? Aqui a informação da precisão da medida, como falado para vocês. Para esse tipo aqui de paquímetro, a precisão é de 0,05 milímetros, tá? Então é uma precisão bem considerável aí para a grande maioria das peças, tá? Dificilmente aí um tipo de regulagem aí não permita um desvio, uma margem de erro aí de menos do que 0,05 milímetros, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de leitura, tá? Essa parte aqui é a parte fixa, tá? E aqui é a escala móvel, o nônio. A leitura, lembrando, senhores, é sempre no ponto zero, tá? Então eu leio a partir do zero. Nesse caso aqui, na escala fixa, a gente tem a contagem milimétrica, tá? Ele vai de 0 a 5, onde no 5 a gente tem um risco um pouco maior, tá? E no fechamento dos 10 milímetros, a gente tem a altura do risco um pouco maior. Então o zero, nesse caso aqui, ele posicionou no quarto risquinho. Então essa medida aqui é 4 milímetros, tá? Aqui é fácil a leitura. O problema só que eu tenho é quando eu tenho uma leitura num espaço intermediário, por exemplo. Qual que é a precisão que eu vou ter, tá? Como que eu sei se é 4,2, se é 4,3, se é 4,4? É isso que eu preciso ter em mente, tá? Essas medições intermediárias, que são um pouco mais difíceis aí de serem feitas, tá?
Então nesse ponto aqui é tranquilo, é só você ler o zero que você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Aqui, por exemplo, trabalhando aí com um nônio, exemplificando um nônio de 10 subdivisões ou 10 divisões, né? Então essa escala móvel, ela tem a divisão em 10 pontos, tá? E esses 10 pontos, eles são diferentes da leitura aqui do milímetro da escala da régua fixa, tá? Você não pode considerar isso aqui, essa parte móvel aqui, como uma parte de medida. A medida é justamente aqui, ó, na escala fixa, tá? A gente tem que saber interpretar essa escala móvel aqui, nessa situação do nônio de 10 divisões. A gente vai ver isso com exemplos já na sequência, tá? Por exemplo, aqui, ó, posicionamento, essa primeira régua, tá? A gente tem aqui o zero do nônio da escala móvel posicionado exatamente em cima do zero da régua fixa. Não tem o que ler, tá? A leitura em si é zero, tá? Aqui, por exemplo, a gente já tem o posicionamento da escala móvel entre 0 e 1 milímetro, tá? Mas como que eu faço para saber qual que é a medida exata? Lembrando que o nônio de 10 divisões, a gente consegue essa precisão de 0,05 milímetros. Então é plenamente possível de eu fazer esse tipo de leitura, tá? Então o que eu considero? Pego essa parte de baixo aqui, ele está entre 0 e 1, tá? E marco como 0, tá? Vírgula, vírgula. Agora eu vou fazer a leitura da segunda parte da escala móvel, do nônio. Eu vou verificar, por exemplo, qual que é a próxima linha que vai estar exatamente em conformidade com a régua fixa. Então, se vocês olharem, ó, a primeira linha, ela está exatamente no mesmo sentido, no mesmo ponto da escala fixa. Então a leitura é 0,1. Se vocês observarem as demais linhas, ó, elas não estão batendo, tá? Elas não batem com o risco de cima, o risco de baixo não bate com o risco de cima. Então na segunda leitura eu tenho que fazer essa interpretação. O que vai bater, qual o primeiro risco que vai bater embaixo com a leitura de cima, tá? Por isso que eu trouxe vários exemplos aqui, ó. Por exemplo, essa movimentação aqui, ó, desse terceiro modelo, ele está entre o 0 e 1, tá? Então eu sei que a leitura é 0 alguma coisa, tá? Então 0, o posicionamento aqui, ó, por exemplo, se você fazer a leitura, você vai verificar que ele está bem precisamente posicionado em cima do segundo, do 2, ó. Aqui é o 0 na parte de baixo, aqui o 1 e aqui é o 2. O 2, ele está exatamente na mesma linha aqui, ó, com a escala fixa, com a régua fixa. Então eu utilizo 0,2. Aqui, ó, eu já movimentei um pouco mais. O meu zero, ele passou do 1, ó. Então ele está entre o 1 e o 2, tá? Então minha leitura inicial é 1, vírgula. Agora eu vou ler o segundo posicionamento aqui da escala móvel, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, essa linha primeira aqui, ó, ela não coincide, a segunda ela não coincide, a terceira ela não coincide, a quarta ela não coincide exatamente com a de cima, a quinta ela não coincide e a sexta ela está exatamente em cima, ó. Então a leitura é o 6. Então essa medida aqui, ó, 1,6, tá? É isso que eu tenho que considerar. Então faço a leitura inicial do 0. Primeiro ponto é ler o 0. E o segundo ponto é ler a coincidência entre as duas réguas e contar quantos espaços eu tenho aqui na escala móvel para mim poder marcar e fazer essa medição com precisão. No último exemplo aqui, ó, o que eu tenho? Primeira leitura aqui, ó, do 0. Leitura do 0 está entre o 1 e o 2, tá? Beleza, marquei o 1 aqui. Agora, vírgula. Vou para a leitura da escala móvel depois do 0. Então, ó, o 1 está fora de linha,
o 2 está fora de linha, o 3, o 4, o 5 está fora de linha, o 6 está fora de linha, o 7 exatamente coincidente com a régua de cima. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma leitura de 1,7.